Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, pois dissera: disse-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou chefe do exército? E disse a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém? Pode ser sentado. Eu gosto de uma versão da NVI, né, que diz assim, né, que essa senhora e o seu marido constrangiam o profeta a comer na sua mesa, a comer pão na sua mesa. E eu acho essa colocação na NVI muito interessante. Vem bem ao caso ao que nós estamos tratando nesse mês aqui na nossa igreja, que é uma casa de profetas. E aqui, o interessante é que essa casa não tinha profeta, mas recebia um profeta e seu ajudante, né? O que eu achei mais interessante nessa colocação, em toda esse texto e todo o decorrer dessa história, é que durante o ministério de Eliseu, a partir do momento que ele conheceu essa senhora, todas as vezes que ele ia para essa cidade, obrigatoriamente tinha que passar na casa desse povo, tinha que cear na mesa deles, até que um belo dia eles entraram num acordo e quiseram fazer uma casinha para eles ali, para eles poderem ficar mais acomodados, vamos dizer assim. Porque, irmãos, naquela época, só para vocês terem uma ideia, depois desse texto que nós lemos aqui, nós temos algo que é um texto conhecido chamado a morte na panela. Normalmente, isso aqui eu ouvi de um seminarista, meu pastor falou assim: dependendo do lugar que tem o seminário, é pior do que o lugar onde estava a morte na panela. E falou assim que seminário é isso aí mesmo, que você vai procurar alguma coisa para comer, ou alguém que tenha dinheiro para comer, não acha. E nessa época estava meio complicado, totalmente complicado. E uma das coisas que eu pesquisei que eu achei interessante é que Eliseu estava fazendo o nome dele, porque, como o pastor acabou de falar aqui agora, um dia o cajado vai ter que passar pelas nossas mãos, porque as pessoas que estão mais velhas, elas vão com o tempo deixando, ou mesmo o Senhor recolhendo. É o caso de Eliseu com Elias. E o ministério de Eliseu começou a partir do recolhimento de Elias. E Eliseu começou a ganhar um certo nome. Por isso que essa mulher ela chamava de santo homem de Deus, porque ele tinha uma reputação de santo homem de Deus. Até o nome dele era interessante, que no hebraico chama Elisha, que
que é Deus é salvação, ou Deus sua salvação. E o mais interessante ainda, que é diferente do que nós vivemos hoje, é que naquela época o Espírito Santo não habitava dentro da pessoa, ficava sobre. E dá a entender que os lugares que essas pessoas passavam, o Espírito Santo, vamos dizer assim, tomava conta do ambiente e deixava o ambiente mais aconchegante, ao ponto da mulher conversar com o marido e querer fazer uma casa para os dois ficarem ali. Algumas versões dizem que a casa era em cima, outras era do lado, colado no muro, mas o importante é que foi feita uma casa para eles. Então nós temos que observar uma coisa, que nessa época, irmãos, as pessoas elas queriam a presença de Deus na sua casa, e para ter essa presença de Deus, só com o homem de Deus lá dentro. Não que Deus não operasse, operava, mas Deus tinha suas maneiras diferentes de hoje, porque hoje Deus opera por nós, porque como o Espírito Santo ele habita dentro de nós somos templos de Deus, nós temos autonomia para levar esse brilho que Eliseu levava por onde ele passava. Aleluia, Jesus. E eu consigo observar uma coisa aqui. A primeira coisa que eu observei é que a sunamita e o seu marido, eles tinham o mesmo Deus do profeta Eliseu. Começa a entender da seguinte maneira: se você tem o mesmo Deus que eu tenho, obrigatoriamente eu te recebo na minha casa. É o que o texto está dizendo aqui. Porque entenda uma coisa, naquela época os profetas de Baal eram moda, como os pregadores de hoje aqui. E esse texto nos leva à reflexão de como nós podemos conhecer um homem de Deus e um profeta de Baal. Você consegue fazer o discernimento dessas duas pessoas. Esse texto nos dá essa possibilidade, porque o que acontece, irmãos? Dá a entender que tinha de tudo naquele lugar. Pessoas passavam ali, mas ela só deu abrigo para o homem de Deus. Teve o trabalho de construir uma casa, até porque o homem de Deus serviu o mesmo Deus que ela e o marido serviam. Versículo 9: eis que tenho observado este que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Observamos também que a sunamita do seu marido, além de ter o mesmo Deus que o profeta Eliseu, ela hospedava o profeta de Deus, ela abriu sua casa, como eu acabei de dizer aqui, façamos-lhes um pequeno quarto junto ao muro. Meus queridos, quando nós ouvimos a palavra, como nós estamos no meio da família, eu queria frisar isso aqui, quando nós falamos, façamos, é mais de uma pessoa. Então, se a sua mulher não orar junto com você, e não tomar a decisão junto com você, não a tome. Porque quando a gente ouve aqui, façamos, ela automaticamente a gente entende que ela está levando o caso para o marido. E o marido concordou com ela. E fizeram. Por que, irmãos, nós temos que levar isso em consideração? A Bíblia nos ensina em Gênesis que deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher e formarão uma só carne. Então, uma só carne não pode ter opinião única, ela tem que bater as opiniões. E nesse caso aqui, a sunamita e seu marido casaram a opinião e resolveram fazer o quarto do profeta. Uma outra coisa que eu percebo aqui, que o quarto do profeta não era dentro da casa dela, era fora, por dois motivos. Querendo ou não, existe uma segurança para ambas as partes. E tinha um detalhe importante também: ela não queria atrapalhar a obra do profeta, para que ele pudesse sair e entrar a hora que ele quisesse. E ela ficava livre para ter a vida dela com o marido dela. Como eu disse para vocês aqui, esse texto me leva à reflexão de que nós temos que entender a diferença do profeta verdadeiro e do profeta falso. Simples assim. E para a gente
saber essa diferença, eu separei algumas coisas aqui. A primeira diferença que eu observei lendo esse texto é que o verdadeiro profeta, ele tenta sempre recompensar aquele que ele está utilizando o serviço ou usando algo. Diz aqui, mais tarde Eliseu perguntou a Geazi o que se pode fazer por ela. Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, seu marido é idoso. Ele foi tão bem recebido na casa dessa mulher, desse marido, que obrigatoriamente ele ficou, como eles constrangiam ele toda vez para poder comer na sua mesa, ele se constrangeu ao ponto de servi-la. Nós estamos falando do profeta Eliseu, nós estamos falando de qualquer um outro. E o profeta de Deus fala o que Deus manda também, tem esse detalhe. E ele chamou, ao ponto, eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que ele deve ter orado a Deus, e Deus deve ter atendido o pedido dele, recebido a orientação, e chamou ela e tentou ofertar alguma coisa para ela, que era um filho que ela não tinha, porque ela diz que ela já tinha tudo, ela era rica, ela não tinha necessidade de mais nada. Mas aquela sociedade, o mais interessante, uma mulher estéril, para a sociedade da época ela não valia nada. E Eliseu, eu acredito que realizou o maior sonho da vida dela, reintegrou ela à sociedade da época. É o que eu vejo aqui, é o que o profeta tem que fazer, reintegrar aquele que está destruído à sociedade. Aleluia, Jesus. Pelo contrário, o falso profeta ele sempre tenta levar vantagem. E eu acredito que naquela época, como estava em moda os profetas de Baal, todos já tentaram levar uma vantagem ali, ao ponto que ela diz assim: não, meu Senhor, não iludas a tua serva, porque eu acredito que muitos devem ter passado ali e prometido aquilo para ela, e devem ter levado alguma coisa em troca. Deus santo, aleluia, Pai. Entendo aqui, irmãos, a diferença do verdadeiro profeta para o outro profeta, que é o falso, que é o que a gente conhece da mídia hoje em dia. É que o falso, ele fala o que o povo quer ouvir. É como nós estávamos discutindo em sala de aula, o pastor Pedrosa abordou muito bem. O verdadeiro pregador traz o que Deus manda falar, e o pregador das multidões, que é o falso, pega o que o povo quer e leva para Deus, dá ordem para Deus. E normalmente ela deve ter ouvido isso muitas vezes, devia estar machucada, porque quando ele ofereceu a bênção para ela, ela mesma rejeitou. A segunda diferença que eu vejo aqui, irmãos, é que o profeta se hospeda, onde que o profeta se hospeda, ocorrem milagres. E onde o falso se hospeda, ou ele passa, só ocorre ilusão. Eliseu disse à mulher: a essa época, no ano que vem, quando eu passar aqui, você estará abraçando um filho. E ela estava abraçando o filho na época, no tempo certo. Aleluia, Deus, glória a Jesus. Agora o falso profeta, ele infelizmente ele fala para você aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes, como foi o Luciano, foi você que falou, né, Luciano? Que ligou para a rádio, a pessoa contou o problema, e a pessoa começou a profetizar tudo que a pessoa já tinha falado. Essa segunda é uma casa que infelizmente não hospeda um profeta. Infelizmente essa casa não hospeda um profeta. Profeta de Deus, irmão, somos nós. A sua boca tem que estar cheia do que Deus manda falar, não daquilo que a tua família quer ouvir. A terceira diferença que eu vejo nesse texto, tem um monte, mas eu separei algumas. Mas a terceira diferença é que, mesmo ele abençoando a vida daquela família, a criança que ela teve não estava livre de problemas. Mas ele também ficou nos momentos difíceis daquele lar. Meus queridos, eu não li a parte que narra que a criança acabou morrendo no colo dela, onde que ela teve uma insolação, uma dor de cabeça, e ela ficou até o meio-dia deitada no colo da mãe e acabou morrendo. Só que uma outra coisa que eu percebo, ela pega a criança e leva para onde?
o quarto dela, não leva para lugar nenhum, leva para a cama do profeta, leva para a cama daquele que pode resolver o problema. E detalhe, meus queridos, e ela sabia que, como Eliseu, ele se propôs a realizar o sonho da vida dela, sabia, por ser um santo homem de Deus, que jamais ele estaria abandonando ela nos momentos difíceis. O texto narra também que quando ela montou no jumento, que foi atrás do profeta, que encontrou o profeta, ele falou assim: olha, pediu para o moço dele: pega meu bordão, pega meu cajado, corre e coloca em cima do menino que ele vai viver, porque ele não tinha recebido de Deus a orientação que Deus tinha mandado para ele. Ele não tinha recebido nada até então, mas ele disse para a mulher que estaria ali se o menino não voltasse assim. Entenda que o profeta verdadeiro, o pastor, o obreiro verdadeiro, ele está no momento mais difícil que a igreja precisa, ele não corre. O profeta dentro de casa, o crente dentro de casa não pode correr no momento difícil. Entenda uma coisa: no momento da minha vida, eu tive vontade de desistir de tudo, e uma pessoa que eu jamais imaginava, por estar com problemas de relação com a pessoa, me colocou no meu lugar, irmãos. Deus usou a minha enteada, minha filha, para poder me colocar no meu lugar, no momento que eu disse assim: eu não aguento mais vocês duas, eu estou saindo daqui, eu estou indo embora, não quero mais saber de ministério, não quero saber de nada. Isso já faz quase 12 anos, mas no momento ela começou a chorar e entrou em desespero e falou assim: você não pode sair da nossa casa. E eu perguntei por quê, porque ela falou: você é o nosso arrimo, você é o homem de Deus aqui dentro, você é aquele que mantém essa casa de pé através das suas orações. É esse homem que Eliseu era na época dele, aquele homem que trazia convicção ao povo, aonde ele passava, as coisas que Deus mandava ele fazer aconteciam. A terceira diferença que eu vejo entre um homem de Deus e um falso homem de Deus, um falso profeta, é que existem problemas que somente um profeta verdadeiro pode resolver. E ele tem que estar sempre de prontidão, meus queridos. Quando o moço dele não resolveu o problema, que foi lá com o bordão, quem que teve que ir lá resolver? O próprio profeta. Deus mandou o profeta ir lá resolver o problema, e o profeta resolveu o problema. O texto nos narra, do verso 32 ao 36, que ele entrou no quarto que ele dormia, o menino estava na cama que ele dormia, e ele esquentou o menino com o seu corpo. Acredito que deve ter intercedido diante de Deus, e o menino voltou assim, dando 7 espirros. E ele chama a mãe. Eu acredito que ele deve ter dito o seguinte para a mãe: estou falando palavras minhas, estou cumprindo o que eu te prometi. Teu filho está aqui, pode levá-lo. Eu acredito que Eliseu, nesse momento, ele simplesmente cumpriu tudo aquilo que ele propôs para aquela família, ao momento que ele entrou naquela casa. Ele não foi lá só para comer, meus queridos. Ele não foi lá só para dormir, para usufruir dos bens daquela mulher, porque eu acredito que ainda aquela mulher abençoava o ministério dele cada vez que ele passava lá, porque nós lemos em seguida que naquela época existia uma grande fome. E outra, para se comer naquela época era caro, e ela era rica, ela tinha tudo, menos o filho que Eliseu tinha trazido para ela, a bênção de Deus para que ela pudesse ser introduzida novamente na sociedade. A quinta diferença, meus queridos: o profeta de Deus está sempre atento às necessidades da família que o acolheu. No capítulo 8, você pode ler depois na sua casa, que o profeta orienta essa família a mudar de cidade, porque Deus havia revelado para ele que viria uma grande fome, e eles foram para a Filistia.
Ficaram 7 anos lá. 7 anos. Entenda uma coisa. Deus, Ele cuida dos seus, mas Ele delega também para que nós cuidemos das pessoas que estão à nossa volta. E o profeta fez isso. Como é que ele podia deixar de orientar uma família que sempre o quis bem, tratou bem, cuidou dele nos momentos? Eu acredito que eram momentos difíceis, porque o texto fala que ele sempre chegava cansado. E no momento que ele estava descansando, que ele teve a ideia de chamar a mulher e perguntar o que lhe faltava. Ele estava em constante movimento, procurando fazer a obra do Senhor. Nós também temos que fazer a nossa obra nos momentos que nós temos de folga, no trabalho, andando na rua, em casa, aonde quer que nós estejamos. E eu concluo compartilhando com os irmãos, dizendo o seguinte: a gratidão, meus queridos, ela tem que ser recíproca. Ela tem que ser uma mão de ida e de volta. Ao mesmo momento que ela abençoou o profeta intercedeu a Deus e abençoou aquela família. E ela continuou abençoando o profeta. Ele intercedeu a Deus e trouxe o seu filho de volta. Ele orientou aquela família para que não morresse de fome. Porque ela mesma disse: eu não pedi nada, você que veio me oferecer. E ele se sentiu na obrigação de cuidar daquela família. Eu também aprendo no verso até o verso do capítulo 8, do verso 1 ao verso 6. Quando essa família retorna para a terra, eles não tinham mais nada. Não tinham mais nada porque as terras deles, os bens deles tinham sido recolhidos pelo rei. Só que no mesmo momento, quando ela retornava para a terra com a sua família, Geazi estava conversando com o rei, e o rei estava perguntando para Geazi como que foi o momento que o menino voltou a viver. E no momento que eles chegaram, ela pediu para o rei tudo aquilo que tinha de volta. E o rei, ouvindo tudo aquilo que Geazi tinha falado para ele, crendo no que Eliseu tinha dito, feito, abençoado, porque naquela época o profeta de verdade, ele tinha crédito diante ao rei, porque Eliseu disse para ela: você quer que eu interfira diante ao rei por você? Ela disse: não, eu estou bem. E nesse momento, ela não precisou nem pedir para Eliseu interferir por ela, porque o servo de Eliseu já estava lá, e os planos de Deus são perfeitos, meus queridos. A partir do momento que ela retornou, que ela já não tinha nada, que ela foi pedir de volta, automaticamente o rei se sentiu na obrigação de falar: olha, está aqui, ó. Pediu para os oficiais: devolvam tudo que era dela no momento que ela partiu. Podia ser que ela estava muito bem de situação na época, e as terras dela estavam devastadas, mas o rei pediu para devolver aquilo que ela tinha quando ela partiu. Meus queridos, o que eu aprendo com tudo isso? Você não pode colocar qualquer pessoa dentro da tua casa. Primeira coisa, a tua mesa é um lugar sagrado. Ela soube discernir quem que era o profeta verdadeiro dos falsos comendo sobre a sua mesa. Ela tomou a atitude de abençoar a sua casa comendo na sua mesa. Ela trouxe para dentro de casa a bênção que Deus tinha sobre a vida do profeta. E essa bênção se irradiou para a vida dela, se irradiou para a vida do seu marido, a vida do seu filho, e acredito, para a vida dos seus servos. Tanto que Deus cuidou de uma maneira tão preciosa, mas tão preciosa, que eu acredito que ela não passou necessidade em momento nenhum, mesmo tendo que mudar de cidade. E quando ela retornou, Deus restituiu tudo aquilo que ela tinha, nem perdido, tinha abandonado. Pensa nisso, meus queridos. Deus, Ele tem o melhor para nós, tem o melhor para você. Hospeda Deus em sua casa, que hoje você pode
Antes nós precisávamos de um profeta que entrasse na nossa casa. E hoje você pode ser profeta. Aleluia. Você pode receber a presença do Senhor hoje, a hora que você quiser. Glória a Jesus. Amém, meus queridos?